Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus a cada um. Que o Senhor te abençoe e que te alimente espiritualmente nessa noite. O apóstolo Paulo está lidando com momentos de grande tensão em seu ministério. De maneira que algumas pessoas naquela comunidade local estão comparando o apostolado do apóstolo Paulo com outros apóstolos daquela época. E Paulo, que implantou aquela igreja, ele precisava, como apóstolo do Senhor, como enviado do Senhor, como mensageiro do Senhor, ele precisava corrigir algumas questões. E por isso Paulo vai escrever a carta de 2 aos Coríntios. Essa carta, ela existe para que Paulo defenda o apostolado dele em função de distúrbios, distorções, percepções errôneas que pessoas dentro da comunidade local estavam fazendo a respeito do apóstolo. E parece que a relação de Paulo com aquela comunidade está por um fio. O capítulo 1 de 2 Coríntios, estudamos a semana passada, Paulo fala do seu sofrimento. E quando Paulo fala do seu sofrimento, ele fala que o nosso Deus é o Deus de toda consolação. E ele está mostrando para aqueles irmãos que aquele sofrimento que aqueles irmãos estão passando, aquele momento difícil, aquela sensação de estar por um fio, vai passar. E eles precisavam olhar para Deus, que o nosso Deus é o Deus de toda consolação. E agora, diante das dificuldades que eles estavam vivendo, Paulo está dizendo que, no capítulo 1, que aquilo que eles viveram de tensão, de dificuldade, num determinado período da vida daqueles irmãos, Deus vai usar aquilo para que através da dor que eles sentiram, eles possam consolar outros que estão passando pela mesma dificuldade. Capítulo 2, que nós vamos lidar com ele hoje, Paulo vai falar de tensão em relacionamentos. Paulo vai abrir o coração e ele vai dizer, em outras palavras, que nada mais tensionava tanto a vida dele do que relacionamentos tóxicos, do que viver por um fio em seus relacionamentos. Você já se sentiu dessa maneira? Com a bateria quase descarregando, e você está procurando um local para recarregar o seu celular, para ter um pouco mais de carga. Na nossa vida, eu tenho a sensação que a nossa geração ela se sente assim, com a bateria descarregada, com tudo por um fio. As pessoas estão cansadas, estressadas, estão por aqui e não sabem por que estão, mas estão. Hoje eu gostaria de lidar com os irmãos, no capítulo 2 de 2 Coríntios, nessa carta edificante que Paulo defende o seu apostolado e corrige algumas percepções naquela igreja, para que a gente possa olhar para esse texto, olhar para a nossa realidade e fazer algumas aplicações, para que o Espírito Santo de Deus alimente o nosso coração e a gente continue sendo discípulo de Jesus como as Escrituras querem. Relacionamentos são difíceis. Por quê? Porque nós somos diferentes uns dos outros. Nós somos diferentes uns dos outros. Ninguém é igual. Nós temos origens diferentes. Nós temos histórias diferentes. Nós temos gostos diferentes. Nós temos linguagem diferente. Nós temos percepção da mesma realidade diferente um do outro. Nós carregamos algumas culpas. O Lulu Santos tem uma música. Pode ficar tranquilo, eu sou crente, tá? Mas o Lulu Santos tem uma música que ele diz assim: já não tenho dedos para contar de quantos barrancos despenquei,
de quantas pedras me atiraram, aí ele é honesto, e de quantas pedras eu atirei. Já não tenho dedos para contar de quantos barrancos eu despenquei, e de quantas pedras eu atirei nas pessoas, e de quantas pedras as pessoas atiraram em mim. Saraiva tem um livro que estava entre os 10 livros mais vendidos, uma época atrás, bastante tempo atrás. E o tema desse livro, o título desse livro era o seguinte: você para mim é problema seu. Você para mim é problema seu. E isso mostra o cenário que a minha, a sua geração vive, por um fio nos relacionamentos. E é interessante que quando a gente olha o que está acontecendo, a gente tem algumas percepções. E algumas percepções, e a primeira percepção que eu tenho é que as pessoas acham que sempre o problema é o outro. Sempre o outro é o problema. Você, para mim, é problema seu. E, por exemplo, deixa eu dar alguns exemplos do que eu estou dizendo aqui, depois nós vamos lidar com o texto e responder essas questões. Por exemplo, nós somos muito exigentes com os outros, mas esperamos que os outros não sejam exigentes conosco. Nós temos um nível de exigência com os outros altíssimo, mas a gente não quer que ninguém seja exigente com a gente. Nós somos muito sensíveis quando os outros falam conosco, mas via de regra nós não temos sensibilidade nenhuma quando falamos com os outros. Alguém já disse que nós julgamos muito rápido os outros, mas demoramos para julgar a nós mesmos. E nos ressentimos quando os outros nos julgam. Esperamos que os outros reconheçam e batam palma pelo nosso trabalho. Mas quase nunca reconhecemos o trabalho e o esforço dos outros e não aplaudimos os outros. Esse é um pouco da geração que é chamada mimimi. Essa geração que está por um fio nos seus relacionamentos. E aí Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 2, do verso 1 ao 11, na época que o texto foi escrito, não tinha essa numeração, mas tinha esse bloco de pensamento, e o texto sagrado diz assim, nesses 11 primeiros versículos, a palavra de Deus diz: por isso, resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Paulo já tinha visitado esses irmãos. Nós temos 2 cartas, mas que na verdade Paulo enviou para Corinto 4 cartas. 2 cartas nós não sabemos onde está. E possivelmente a primeira carta Paulo enviou através de Tito. E quando Paulo manda essa carta, ele manda para corrigir uma percepção desses irmãos. Alguns problemas que a igreja tinha. E o primeiro problema que essa igreja de Corinto tinha, 1 Coríntios capítulo 3, ele vai falar da liderança da igreja. E a liderança da igreja estava criando alguns clubes, dos quais os carnais estavam se adequando. Por exemplo, existia um público na igreja que gostava de uma pregação mais rebuscada e filosófica. Então era um grupo de pessoas que gostavam de Apolo pregando. Existia um grupo na igreja que ele é meio pancado da cabeça. Toda igreja tem um grupo pancado da cabeça. E esse grupo pancado da cabeça, eles gostavam de Cefas, que é Pedro, que era o líder dos discípulos. Mas Pedro nunca tinha botado o pé em Corinto. Mas eles tinham um saudosismo de quem nunca conheceu. Pedro é tido como o líder dos apóstolos. Tinha uma galera mais nostálgica que gostava de Paulo, que era o fundador da igreja. Então chegava o José Manuel, pastor, e então eles olhavam para o José Manuel e comparavam o José Manuel a Paulo. E falavam assim, bom era Paulo, o José Manuel está por fora. Mas tinha um grupo que dava muito trabalho. E esse grupo, eles davam muito trabalho porque eles se achavam os espirituais. Eles achavam que eles eram mais santos que os outros. Era o pessoal que falava que eu sou de Cristo.
Uma turma falava, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e tinha a galera que falava, eu sou de Cristo. É a mesma turma que deu trabalho em 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14, no culto público. Porque eles queriam ter primazia nos dons espirituais e na manifestação dos dons espirituais. E eles não se submetiam a nenhuma orientação pastoral. Porque eles não tinham nenhum homem abaixo de Deus. Eles não tinham humildade para reconhecer nenhum homem abaixo de Deus para orientá-los espiritualmente. Então eles diziam, Cristo é o nosso supremo pastor. Então eles começavam a fazer aquela baderna no culto, que é citada em 1 Coríntios capítulo 12 e 1 Coríntios 14. E Paulo precisa lidar com isso. Então por isso que Paulo, por isso resolvi lhe fazer outra visita. E Paulo está dizendo, isso pode causar tristeza em vocês. Verso 2. Pois se os entristeço, quem me alegrará senão vocês, a quem tenho entristecido? Escrevi como escrevi, para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante em que todos vocês compartilhavam a minha alegria. Pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia no coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o amor que eu tenho por vocês. Verso 5. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte para que eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. O verso 6, o que Paulo está dizendo... O verso 6, o que Paulo está dizendo, é que ele disciplinou aquele líder. Aquele líder, ele se arrependeu. E agora ele entra no verso 7, ele diz assim, agora, ao contrário, vocês devem perdoá-lo e consolá-lo, para que ele não seja dominado pela excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo e reafirmo o amor que tem por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isso é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoarem alguém, eu também os perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. E agora, todos esses 10 versículos, Paulo escreve os 10 versículos e agora ele aponta a finalidade por que escreveu os 10 versículos. Oração coordenada que indica finalidade. Ele faz a construção e agora ele aponta a finalidade. Para que eu escrevi isso? Ele diz, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Pois não lhes ignoramos os desígnios. Eu já disse para os irmãos que Paulo tinha uma relação bastante interessante com a igreja de Corinto. E apesar da igreja de Corinto ser uma igreja extremamente problemática, Paulo, ele tem um amor por aqueles irmãos, ele gasta um tempo por aqueles irmãos. Naquela igreja que ele estabeleceu ali por volta do ano 55 depois de Cristo, em Atos capítulo 18, isso vai ser narrado. E Paulo insiste em escrever, visita aqueles irmãos, chora por aqueles irmãos. Gui, eu vou para o slide 14. Mas o capítulo 2 de 2 Coríntios, Paulo... Ele desmistifica, ele desconstrói um mito que nós temos. E Paulo desconstrói aquele mito que nós temos da comunhão perfeita na igreja. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória de Deus. Preste atenção no que eu vou dizer, por favor, preste atenção. Lá na sua casa, o seu casamento não é nada mais, nada menos do que a união de dois pecadores. Lá no seu emprego é um bando de pecadores junto. O que tem na igreja não é um bando de anjo, é um bando de pecador. Nós somos pecadores miseráveis. E Paulo vai dizer dos quais eu sou o maior. A minha oração a Deus, eu tenho orado a Deus constantemente. E eu confesso, vou dizer para os irmãos, eu confesso que eu tenho vergonha de pedir alguma coisa para Deus. É um pecado que eu estou confessando. Eu tenho vergonha de pedir alguma coisa, porque Deus me abençoa tanto, irmãos. Deus me abençoe, eu tenho saúde, irmãos. Eu tenho mais de 2 mudas de roupa. Eu tenho chuveiro quente em casa, acredite se quiser. Eu tomo banho. Você vai ver a geladeira lá de casa, tem comida para hoje, para amanhã e para depois da manhã. Irmãos, eu tenho um carro. Eu consigo parar no posto e colocar combustível. Irmãos,
Eu sou abençoado demais. Eu espero que você tenha essa consciência também. Nós somos abençoados demais. Eu tenho vergonha, muitas vezes, de pedir alguma coisa para Deus, o tanto que Deus tem me abençoado. Minha esposa tem saúde, meus filhos estão com saúde. Eu olho para o meu redor, meus irmãos. Você está vivendo luta aí, meu irmão? Você que está aí, eu sei que você está bem, mas você está bem, graças a Deus. É tanta bênção que a gente tem ao nosso redor, que às vezes eu sinto constrangimento de pedir alguma coisa. Confesse isso aos irmãos. Confesse isso aos irmãos. Mas eu tenho pedido em oração para que a minha vida cristã não impeça o avanço do reino de Deus. Para que o meu testemunho como cristão, como discípulo de Cristo Jesus, não avance, não atrapalhe o avanço do reino de Deus. E até no meu temor, a gente é arrogante. Porque Deus não depende de mim para o evangelho avançar. O evangelho vai avançar do mesmo jeito. Lembra de Jonas? Jonas, você vai pregar, você não vai? O evangelho vai salvar os ninivitas, você querendo ou não. Você querendo ou não, vai salvar. Porque lembra daquele corinho pentecostal antigo, da Deus é Amor, que dizia o seguinte: ninguém detém a obra santa? A igreja do Senhor, ninguém detém, é obra santa. E a música continua e diz: eu ando com Jesus, Satanás anda sozinho. E não adianta você achar, e eu achar, que nós somos a última coca do sertão na igreja. Não somos, somos pecadores miseráveis. Enquanto mais cedo a gente ter a consciência disso, menos nós vamos sofrer. Porque a gente vai entender o nosso devido lugar. Tem um filme bem bobinho, mas bem bobinho mesmo esse filme. Eu não estou indicando esse filme, só vou contar a história dele. Esse filme conta a história, a tradução disso é Mulheres Perfeitas, como se fosse assim. Esse filme é um condomínio que tem na Califórnia, e todo dia os homens chegam do trabalho em casa, e as mulheres estão vestidas bonitas, elegantes, como se fosse uma festa, cabelo perfeito, a mesa está posta com a comida, os filhos todos bonitinhos, limpinhos, cabelo penteado, roupa limpa, ao redor da mesa esperando o papai. Todas as casas desse condomínio é a mesma coisa. E aí, o cara chega no condomínio, ele fica, porque ele chega na casa dele, a comida não está pronta, os meninos estão brigando, a mulher parece o Ravengar, e o cara fica impressionado de ver aquilo. Mas num determinado período do filme, o cara descobre que as mulheres são robôs. Não são mulheres verdadeiras. Que isso é impossível. É impossível. Sabe, às vezes eu acho que algumas pessoas olham para as famílias, para os nossos relacionamentos, eles olham para as nossas famílias, para os nossos relacionamentos, para a comunidade, seja lá onde for, assim com uma ótica da Disneylândia. Todo mundo perfeito, robozinho. Eu chego, está tudo pronto, eu chego. Mas a primeira verdade, nesse texto que nós estamos lidando com ele, é que a história da relação de Paulo com a igreja de Corinto derruba esse mito da Disneylândia eclesiástica. Dessa terra de Peter Pan, a terra do nunca, a terra de onde nós vamos ser crianças para todo sempre e não vamos lidar com as mazelas dos adultos. Interessante, né? É interessante que quando a gente é adolescente, a gente está crescendo, a gente quer fazer 18 anos para tirar a carta. E quando a gente, antes de adolescente, está saindo, a gente é doido para sair da fralda, né? E a outra grande busca que a gente tem, a gente está doido para casar, para ter relação sexual. Aí chega lá no bico da vida, lá no final da vida, a gente está doido para dirigir, porque não aguenta mais. Quer sair da fralda e quer fazer sexo também. E há um intervalo. E a gente precisa lidar com essas coisas.
A gente precisa, irmãos, por favor, a gente precisa parar com essa utopia da Disneylândia eclesiástica, porque a vida cristã não é uma Disneylândia eclesiástica. O seu casamento, o seu relacionamento, a sua vida conjugal não é uma Disneylândia eclesiástica. E Paulo quebra esse mito, porque Paulo teve conflitos. E Paulo vai dizer que você vai ter conflito lá na sua casa. Não ache que você vai viver a Disneylândia na sua casa. Paulo teve conflitos com a igreja de Corinto. Ele virou para a igreja de Corinto e falou: vocês são carnais. Vocês parecem que vocês não aprendem. Eu estou sofrendo por vocês e parece que é palavra jogada ao vento. Paulo teve problema com Barnabé, lembra da história em Atos? Paulo vai sair para a viagem missionária, João Marcos chega para Paulo. E aí Barnabé fala assim, Paulo fala para Barnabé assim: não vou levar esse moleque comigo não, porque ele é amarela, eu não vou levar não. E você levar gente que é amarela para fazer a obra, você tem dois trabalhos: fazer a obra e carregar o estorvo. Paulo: não vou levar. E aí Barnabé, para contornar, que parece que João Marcos era meio parente dele, pega, e aí Paulo vai com Silas e Barnabé vai com João Marcos para os projetos missionários, enviados pela igreja de Antioquia. E por 3 vezes Paulo volta com Silas para prestar relatório, e a gente não vê mais no mapa Barnabé e João Marcos. Nós só vemos agora a citação de João Marcos agora, lá em 2 Timóteo capítulo 4, quando Paulo está para morrer, no calabouço. E Paulo tem a humildade de reconhecer que em determinado período da vida dele ele errou, e ele reconhece o erro, e ele diz assim: traz João Marcos comigo, que agora João Marcos me é útil. E João Marcos vai. João Marcos vai. Paulo pegou Pedro, e olhe lá em Gálatas capítulo 2, versículo 14, não vou abrir agora. Paulo tem um atrito. Paulo pega Pedro pelo colarinho e diz: Pedro, tu está errado. O que você está fazendo está errado. Então, perceba que quando a gente olha para a relação de Paulo com a igreja de Corinto, com a história de Corinto, Paulo quebra esse pedestal, essa estátua de barro, da utopia da Disneylândia eclesiástica à Disneylândia familiar, dessa terra de Peter Pan. Muito pelo contrário, ele bota o pé no chão e fala: nós somos pecadores. E essa pandemia tem trago alguns entraves às famílias. Por exemplo, grande maioria das pessoas está no home office. E aí vai ficar em casa o dia inteiro. Vai ficar em casa. E é um banheiro para todo mundo o dia inteiro. É uma geladeira para todo mundo o dia inteiro. É a internet que tem que dividir para todo mundo o dia inteiro. E a gente precisa lidar com essas coisas. Os conflitos começam a aparecer. Os conflitos começam a lidar. E Paulo quebra esse mito, essa arrogância de achar que tudo vai ser perfeito. Mas a segunda verdade que Paulo coloca nesse texto, esses irmãos que estão por um fio em seus relacionamentos, Paulo diz que confronto não significa necessariamente ausência de amor. Eu vou fazer isso de novo, Irmãos, eu apanhei muito quando era criança. Irmãos, eu levava cada surra que você não faz ideia. Mas não é porque minha mãe é ruim, não. Porque eu vou falar para você, viu? Quando eu era criança, era vai Corinthians. Eu aprontava, ameaçava pegar os carinhas na porta da escola, depois da escola. Era uma confusão lascada. No culto, eu dava trabalho para os diáconos. Você não faz a ideia do trabalho que eu dava para os diáconos. Você está entendendo? Na escola, eu tinha uma professora injusta, porque toda reunião de pais ela falava mal de mim, fofoqueira, ela não sabia lidar com as minhas limitações, entendeu? E quando minha mãe ia na reunião da escola, eu já botava 2 calças, porque eu sabia que o couro ia comer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Minha mãe dava moleza, não. Se eu piscasse errado, o chicote comia. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, eu não cresci revoltado. Presta atenção no que eu vou dizer. Eu virei gente na vida, não foi pelas igrejas que eu frequentei. Eu virei gente na vida, não foi pela escola que eu estudei. Eu virei gente na vida porque os meus pais me amaram e me disciplinaram. Estão entendendo? Vou repetir de novo.
Eu não virei gente na vida, não foi pelas igrejas que eu frequentei. Eu não virei gente na vida, não foi pelos cursos que eu fiz. Eu virei gente na vida, foi porque os meus pais não me deram moleza. E a Bíblia diz que quem ama disciplina. Se você diz que você ama o seu filho e você não disciplina, a Bíblia diz que você é mentiroso. A Bíblia diz. E eu não cresci traumatizado, eu não precisei de sentar no divã para dizer o quanto de ódio eu tenho pela minha mãe. E eu lembro até hoje, o tamanho da vara, aonde ela batia e quantas era dada em cada delito cometido por esse. Agora eu sei que muitos que estão aqui, os seus pais exageraram. Teve gente aqui no auditório que apanhou com fio de luz. Teve gente que cabo de vassoura voava. Está errado. Está errado. Mas o fato de você ter sido disciplinado errado, é engraçado que essa fala minha pública, daqui a uns anos pode gerar até cadeia para mim. Mas mantenha a fala. Porque nós estamos caminhando com uma sociedade que confunde amor com conivência. E quem ama estabelece limites. Quem ama deixa claro limites. Se você não tem ninguém que coloca limite na sua vida, você não tem ninguém que te ama. Essa é a verdade. E Paulo está dizendo aqui que o confronto necessariamente não significa ausência de amor. Olha o que ele diz. Eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que vocês soubessem como... Parece uma música que tem por aí, né? Mas para que vocês soubessem como é grande o meu amor por... Você entendeu? Até hoje você cantou isso pensando no caso do Roberto Carlos. Não é o apóstolo Paulo que está escrevendo. E sabe quando que o apóstolo Paulo está escrevendo? Isso num contexto, dizendo para os irmãos assim, eu fui duro com vocês, mas eu quero que vocês entendam que essa dureza que eu tive com vocês foi por amor. Foi por amor. Isso nós podemos trazer para um contexto mais próximo. Nós podemos fazer essa aplicação da família. Mas nós podemos também fazer a seguinte aplicação. O seu amigo de verdade não é o amigo que faz churrasco com você. O amigo seu de verdade é aquele que, quando você está errado, ele te confronta e não permite que você saia do caminho. Está entendendo? Quem que é seu amigo? Seu amigo de verdade não é o amigo da bebedeira. E deixa eu abrir um parênteses aqui e dizer uma coisa para os irmãos. Me assusta algumas pessoas que se dizem crente, e nessa pandemia postam fotos bebendo bebida alcoólica o tempo inteiro. Sabe o que você faz? Você larga a bebida alcoólica ou larga a igreja. Porque você é escândalo. Você é mau testemunho. Eu preciso perder tempo na casa dos outros explicando o mau testemunho de outros. Você quer fazer churrasco, fazer as suas orgias, encher a sua cara? Que faça. Mas não coloque o nome de Deus nisso. Porque é escândalo. Isso é vergonhoso. E deixa eu dizer outra coisa para vocês. Não precisa ficar bravo comigo. Eu não tenho mais problema com isso. Eu já estou em outra fase da vida. Eu não quero a sua sociedade no pecado. Sabe por quê? Pais que bebem socialmente hoje, no futuro chorarão o alcoolismo na vida dos seus filhos. Ah, pastor, isso é muito antigo. Eu sou antigo, verdade, verdade. Pastor, o senhor é muito retrógrado. Eu sou muito retrógrado, verdade. Admito isso tudo. Pastor, o senhor é muito tapado. Eu sou muito tapado, eu admito isso tudo. Eu admito. Admito, sou mesmo. Mas leais são as feridas feitas pelo que ama, porém o beijo de outros são enganosos. Não me venha com uma conversinha de abertura, porque socialmente vale. Procure uma igreja que socialmente aceite dessa maneira. E vai ter.
E vai ter, porque está cheio de pastor aí querendo lotar o seu auditório para ter mais rendimento. E aqui nós não estamos preocupados com isso. Aliás, essa é a coisa que menos nos preocupa. Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça o que o Espírito diz à igreja. E de tanto a gente viver parecido com o mundo, precisa do Supremo Tribunal Federal determinar se a gente vai ter culto ou não. Porque a gente não tem mais voz. A gente não tem mais voz. Paulo está dizendo aqui que o confronto não significa necessariamente ausência de amor. Portanto, você criança, você adolescente que está aqui nessa noite, se o teu pai e a tua mãe infernizam a sua vida te chamando a atenção, dê graças a Deus, porque eles te amam. E se eles te amam, eles não permitirão que você trilhe caminhos dos quais o coração deles tem dúvida quanto ao seu bem-estar. Porque pai e mãe inferniza, gente. E eu sou assim. Eu quero dar conselho 24 horas por dia. E os meus conselhos, não é conselho, é bronca o tempo inteiro. E às vezes eu falo, eu sou insuportável. Ninguém fala amém, por favor. Mas quem ama, cuida. Quem ama, zela. Quem ama, chama atenção. Dê graças a Deus porque o seu pai chama a sua atenção. Dê graças a Deus porque o seu pai cuida de vocês. Porque pode ser que daqui a alguns anos, algum tempo, você não vai ter pai nem mãe mais para fazer isso. E se seu pai e a sua mãe temem a Deus, tem isso aqui de temor a Deus, ele não vai sair da tua bota. Ele não vai sair do teu pé. Porque ele teme a Deus. E se ele teme a Deus, ele te ama. E ele vai cuidar de você. E um dia que ele vê uma atitude que desagrada a Deus e vai contra o caráter do Senhor, ele não vai se acomodar, ele vai falar, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Amém? Amém. Minha palavra pode parecer dura, soar dura aos seus ouvidos. Mas quem ama, orienta. Quem ama, dá direção. Quem tem o temor a Deus, dá direção. Terceira verdade, eu quero tentar acelerar na medida do possível aqui, é que Paulo coloca que a linguagem da confrontação diz muito sobre a intenção do coração. Seu burro! Olha, filhinho, você está tendo algumas dificuldades nessa matéria. Então nós vamos contratar uma professora de reforço. Percebe? Todo bom líder elogia o seu subordinado em público e chama atenção em particular. Eu tive um chefe na Volkswagen, naquela época a gente chamava de chefe, a gente tinha esse mimimi. Eu tinha um chefe na Volkswagen que toda segunda ele tinha prazer de nos reunir no meio de todo mundo e nos descascar de cima e embaixo. De cima e embaixo. A primeira oportunidade que a equipe teve de passar rasteira naquele chefe, o que aconteceu? Passaram. Aí veio um outro, aparentemente lerdo, mas era um cara que elogiava publicamente e no particular acabava com você. Mas ele acabava com você de tal maneira que você saía amigo dele e com uma dívida com ele. A linguagem que ele usava. Paulo vai escrever aqui, eu lhes escrevi com grande aflição e angústia, e com muitas lágrimas, Foi pesado, Paulo está dizendo, foi pesado, porque o relacionamento com vocês foi por um fio, foi difícil. E muito mais do que a verdade, Paulo vai nos ensinar em Efésios que não basta falar a verdade, é preciso falar a verdade em amor. Um dia desse um amigo meu pegou uma mensagem minha de 2 anos atrás. 2 anos atrás na internet, 2 anos atrás. E eu falei algo que não era legal. E ele me chamou a atenção. Eu falei, cara, você não tem o que fazer na vida? Você vai ouvir minha mensagem de 2 anos atrás e me chamar a atenção. Ele falou, não, peraí. Eu te amo. E pelo fato
de te amar, eu queria te alertar quanto a isso. Pegou? Pegou? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você me ama, você pode falar o que você quiser para mim. Porque eu vou ouvir. Sabe por quê? Porque primeiro você me ama. É por isso que o que marca a igreja, os nossos relacionamentos, não é o interesse, não são as segundas intenções, e sim o amor. Cristo nos amou primeiro quando ainda éramos pecadores. Quarta verdade que Paulo usa nesse texto. O objetivo final de qualquer confrontação deve ser a integridade do evangelho. Na seguinte sequência, a integridade do evangelho, a proteção da igreja, é a restauração do pecador. Primeiro, quando nós alinhamos relacionamentos à luz das Escrituras, nós temos por objetivo, em primeiro lugar, o quê? E nós falamos? A integridade do quê? Do evangelho. E nós, preste atenção, e nós vivemos uma época bastante interessante, onde eu creio que um dos ministérios da nossa igreja mais forte na nossa cidade é reevangelizar os evangélicos. Eu tenho isso para mim, eu entendi isso depois de 15 anos. Que grande parte do nosso ministério como igreja é reevangelizar os evangélicos, porque as pessoas elas se adequam ao sistema religioso, uma confissão religiosa que não tem nada a ver com o evangelho, mas eles vão em cultos, eles cantam as músicas, eles sabem algumas partes das escrituras que lhe interessam. Mas quando a coisa aperta um pouco, espana, porque não estão firmados e não são discípulos de Cristo Jesus, são consumidores de uma determinada religião. Por quê? Porque por vezes na vida delas, elas tiveram que lidar com líderes inescrupulosos. Gente que ao invés de pregar a verdade do evangelho, confundia aqueles para ter um público, para ter um fã-clube, para ter um auditório lotado e para dizer que está crescendo. Então grande parte do nosso chamado como igreja de Jesus Cristo, nessa cidade, nesse lugar, é reevangelizar algumas pessoas que têm percepção errônea do evangelho. Porque aqui em Jacareí, no estado de São Paulo, todos já ouviram falar de Jesus. Todos já ouviram falar de Jesus. Mas a questão é, qual Jesus você conhece? Possivelmente depois dessa série de mensagens, nós vamos pregar uma série de mensagens que chama Jesus Fake News. Quais os Jesus que as pessoas têm por aí que estão crendo? E qual o Jesus das Escrituras? E a parte que Paulo está dizendo não é para a gente ter um ambiente legal, gente. Não é para a gente ter um ambiente prazeroso, legal. Não é a teologia do Vanderlei Luxemburgo. Vamos fazer um churrasco para unir o time. Não. Preste atenção no Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como a barba, como o óleo que desce da barba da glória. Lembra disso? E o que o verso 3 diz? Ali o Senhor concede a sua bênção. É ali que o Senhor concede. Aonde que o Senhor concede a sua bênção? Onde os diferentes abrem mão das suas preferências para viver unidos, para que a integridade do evangelho possa ser preservada. Não é para o nosso bem-estar. É para que a integridade do evangelho... Sabe por quê? Porque isso nos leva à última verdade, e aí eu estou encerrando. A quinta verdade, isso nos leva. Slide 24, Gui. O slide 24 diz o seguinte: a falta de perdão abre espaço para o diabo agir e minar a vida da minha família, da nossa igreja e dos nossos relacionamentos. E isso é complicado falar num ambiente como o nosso, de uma teologia um pouco mais tradicional, porque enquanto existem algumas igrejas que ignoram a existência de Satanás, e outras igrejas fazem culto todo domingo a louvor a Satanás, a tendência da nossa teologia é ignorar os desígnios de Satanás, ignorar a batalha espiritual, ignorar o que Satanás faz. E às vezes, irmãos, às vezes, preste atenção. Às vezes, como pastor, eu sinto dor física. Preste atenção. Às vezes, como pastor, eu sinto dor física de ataques de Satanás. Dor física. Aonde, em particular,
eu preciso entrar em algumas batalhas de oração para que o Senhor me restabeleça. Você deve viver isso também. Você deve saber o que eu estou dizendo. O que Paulo está dizendo aqui é que isso abre um espaço, uma certa legalidade no corpo, na família, para que Satanás encontre espaço e ataque. Lá dentro da sua família, e escuta o que eu vou dizer, não permita que ninguém dentro da sua casa viva em pé de guerra um com o outro, rancoroso um com o outro, e sem falar um com o outro, porque isso abre espaço para que Satanás alcance vantagem dentro da sua casa. Paulo vai dizer que se for possível, viva em paz com todos. E eu já preguei sobre isso aqui. E de vez em quando você quer viver em paz com os outros, mas os outros não querem viver em paz com você, e você não pode fazer nada. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. E você não pode, você não tem o que fazer. Você não tem o que fazer. Mas preste atenção que poucas vezes, ou quase nenhuma vez na Bíblia, a Bíblia manda você pedir perdão. Mas a Bíblia manda você perdoar, mesmo quando o outro não lhe pede perdão. Mesmo quando o outro não lhe arrependeu. Mesmo quando o outro não veio ao seu encontro, a Bíblia diz: perdoa. Não espere o outro ver, perdoe. Porque aqui o texto está dizendo, a fim de que Satanás não tenha vantagem sobre nós. É engraçado, irmãos, é engraçado. Por exemplo, dá raiva ver o Flamengo jogar. No meu caso, corintiano, dá inveja. Porque o Flamengo, ele joga, é campeão. O Flamengo, ele joga, é campeão. Aí o São Paulino da igreja fala: você não viu o São Paulo? Fala, você ganhou 3 jogos, já está achando que... O Flamengo, ele entra no campo, assim, já parece que ele começou o jogo 3-0. Ah, pastor, porque o Rogério Ceni está lá, ele era do São Paulo. Tá bom, irmão, tá bom, tá bom. Parece aquele time do Santos, do Pelé. Os caras já entravam no campo, assim, no vestiário, eles olhavam para o negão, assim, com todo respeito, outra coisa vai dar processo também. Eles olhavam para o negão, assim, e já estava 3-0, só de ver o negão jogando. Tão bom que o cara era. O time já entrava com vantagem. Já ouviu aquela história do bêbado andando na rua? O bêbado estava andando na rua e ele começou a ouvir uma gritaria numa casa. E o bêbado foi andando, chegou na porta daquela casa, estava escrito assim: essa casa pertence ao Senhor Jesus. O bêbado virou para aquela casa, para aquela plaquinha, e disse: se pertence a Jesus, eu não sei, mas que está alugado para o capeta, está. Cuidado. Cuidado, porque pode ser que algumas áreas da nossa família, da nossa igreja, da nossa vida, está alugada a Satanás. E Satanás tem alcançado vantagem sobre nós. E aqui, sabe o que significa não lhes ignoramos os desígnios? Essa palavra, não lhes ignoramos desígnios, significa fechadura, ferrolho de fechadura enferrujado. Sabe aquela fechadura enferrujada que você abre a porta, sabe? Aí você fica orando a Deus para descer um anjo com uma bisnaguinha de óleo e jogar lá. Sabe quando que o anjo vai descer? Mas nunca. Se tu não levantar e lá e lubrificar, não vai parar o barulho. E isso é a ideia de pessoas que ficam com a mente enferrujada. A mente fica enferrujada. E ela fica enferrujada e ela perde a sensibilidade de onde está o erro. Ela deixa de ver as coisas com os olhos espirituais. E essa igreja estava tendo problema a ponto de 1 Coríntios capítulo 5, o cara dentro da igreja estava tendo relação sexual com a madrasta e a igreja estava aplaudindo. Sabe por quê? Tudo é amor, vamos aceitar. E Paulo está dizendo o seguinte: nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás, para que ele não alcance vantagem sobre nós. Então preste atenção. Aquele que pensa está de pé. Cuidado para que não caia. Homens da nossa igreja, cuide da sua família. Cuide da sua família. Cuide da sua família.
Não dê legalidade dentro da sua família para que haja discórdia entre a sua família, amém? Não permita. Nem que você tenha que bater na mesa e dizer: aqui, se vocês não perceberam até hoje, quem manda é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não vamos dar legalidade a Satanás a qualquer tipo de coisa aqui dentro da nossa casa. Essa casa pertence a Jesus, amém? Amém, irmãos? Nós não vamos permitir. Mas pai, é moderno. Minha filha, quando você tiver a sua casa, você anda moderna lá dentro. Se servir a Deus significa ser das antigas, bem-vindo ao Evangelho Vintage. Dentro da igreja, nós precisamos ter a consciência de que nós não vivemos numa Disneylândia. E de que nós não somos chamados à conivência uns com os outros. Nós somos chamados a um Deus que é santo. E quando a gente ignora isso, a integridade do Evangelho é atingida. E Satanás alcança vantagem sobre nós. Mas eu quero de novo dizer a vocês. Sabe quem é o seu melhor amigo e sua melhor amiga? É aquele que quando percebe que você está frio na fé ou distante do Senhor, chama a sua atenção. Essa pessoa provou que te ama. Essa pessoa provou que ela quer para você que você busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Essa pandemia vai passar. Vai passar. Esses calhordas que nos lideram, um dia eles serão pó. Mas o nosso Deus continua sentado no seu trono, reinando soberanamente. E deixa eu dizer para você, em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor não vai permitir que falte nada à nossa mesa. Nada. Ele não prometeu picanha para você. Ele não prometeu os manjares do rei, não é isso que eu estou dizendo. Mas o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir todas as nossas necessidades. Eu tenho provas disso. Semana passada nós convocamos a igreja a cooperar na Cesta do Amor. Vai ver os nossos celeiros como estão aqui na igreja. Está empanturrado de comida. Porque o nosso Deus supre as nossas necessidades. Mas não ignoramos os desígnios de Satanás, para que ele não alcance vantagem sobre nós. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Que o anjo do Senhor, com todo respeito que eu vou dizer, com todo respeito, com todo temor, que o anjo do Senhor continue passando sangue nos umbrais da porta da nossa casa. Porque quando o anjo de morte passar, ele vai enxergar o sangue do Cordeiro. E aí Satanás não vai alcançar a vitória sobre nós. Que na nossa comunidade, como igreja de Jesus Cristo, o anjo do Senhor continue passando o sangue do Cordeiro nos umbrais. Para que essas crianças que hoje estão correndo aqui no corredor, que nós nos alegramos, que é uma grande bênção, amanhã esteja aqui no púlpito expondo a palavra do Senhor com integridade, com amor e com paixão a Cristo. Tudo isso, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Senhor, nessa noite nós te louvamos. Nessa noite nós agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós. E nessa noite nós reconhecemos que o Senhor é o nosso castelo forte. Nessa noite nós reconhecemos que o monte que nós temos que olhar, de onde vem o socorro, é o monte do Senhor. Do Senhor vem o nosso socorro. Nosso socorro não vem de Brasília. Nosso socorro não vem de um escritório que administra essa nação.
O nosso socorro vem do Senhor. Então nos ajude a incentivar aos nossos irmãos a permanecermos firmes. Nos ajude que os nossos relacionamentos não sejam marcados só com festa, mas que os nossos relacionamentos possam ser marcados com a presença do Senhor. E que as pessoas lá fora, quando olhar para os umbrais das portas da nossa vida, possam ver o sangue do Cordeiro. Porque ali Satanás não alcança vantagem sobre nós. Louvamos o teu nome nessa noite. Consagramos as famílias aqui presentes ao teu trono de graça. Pedimos perdão, porque quantas vezes premeditamos pecados. E a tua palavra diz nos Salmos que o Senhor nos livre dos pecados premeditados. E que o pecado possa ser um acidente de percurso e não uma regra em nossas vidas. Nos ajude que na nossa família possa ter harmonia. Nós não queremos viver na terra do Peter Pan lá dentro de casa, nem na Disneylândia. Nós sabemos que tem pecadores. Mas nos ajude a, no meio da dificuldade, da dor, das limitações, a estarmos unidos. Não para que isso nos dê prazer e gere uma foto bonita na internet. Não. Não é isso. Se for isso, a nossa motivação está errada. Mas para que o Evangelho continue sendo propagado com integridade. E o seu nome possa ser glorificado. E pessoas possam experimentar a alegria que temos em Jesus. É em nome de Jesus que nós oramos e clamamos ao Senhor. Amém e amém.